Fala galera, hoje é dia de Caçador de Marte Absoluto número 3. É uma história da DC, escrita por Dennis Camp e desenhada por Javier Rodrigues no ano de 2025. Absolute Martian Manhunter número 3 é sequência direta das primeiras edições dessa nova abordagem do último marciano vivo. Se você ainda não viu os vídeos sobre o volume 1 e 2, o link para eles está aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com uma mulher simplesmente ateando fogo num morador de rua, conhecido como Big Al. E mesmo que Big Al morasse na rua há 20 anos, o seu último pensamento foi: quero ir para casa. O detetive John Jones sabe disso, porque ele estava nesse momento na cena do crime ao lado do seu parceiro, o detetive Mayweather, mas também com o seu outro parceiro, o Marciano, que ainda vivia na sua cabeça, falando constantemente com ele, sem ninguém mais perceber. Acontece que Big Al não foi a única vítima. Foram 24 moradores de rua mortos da mesma forma e ao mesmo tempo por 24 pessoas diferentes. O que significa que foram assassinatos orquestrados. Enquanto investigam, os dois veem os moradores de rua locais se aproximando e John percebe fumaças acinzentadas saindo das suas cabeças. Eles estão com medo e querem saber o que está acontecendo. Mayweather acredita que pode ser um tipo de culto, ou então simplesmente pessoas loucas que fizeram isso sem nenhum motivo específico. E John responde que, se nessas condições ele realmente acha que não existe motivo específico para isso ter acontecido, ele deveria mudar de profissão. De qualquer forma, John tem uma vantagem como detetive. Ele tem um marciano na sua cabeça que lê mentes e garante que não tem mais pistas naquele lugar. Existe um local que abriga moradores de rua ali, chamado Hotel Sunnyside. Mas Big Al não gostava de lá, porque às vezes era intimidado por outros moradores, ou roubavam os seus sapatos. Por isso ele preferia ficar nas ruas. Na delegacia, John interroga uma série de pessoas, as 24 pessoas que cometeram os crimes. As vítimas foram 15 homens, 6 mulheres e 3 crianças, queimadas vivas, exatamente ao mesmo tempo. E todos admitem que fizeram aquilo, mas ninguém tinha histórico criminal. Cada um deles apresentava motivos diferentes de por que fizeram isso. Alguns tiveram um súbito impulso, outros um apagão na mente. Nenhum deles se conhecia. Alguns sentiam remorso, outros nem tanto. Mas uma coisa todos tinham em comum. John conseguia enxergar o que pareciam ser nuvens brancas em volta das suas cabeças. Ao voltar para casa, John conversa com o Marciano. Ele acredita que essas pessoas foram vítimas do Marciano Branco. Ele é uma ameaça e quer a destruição de tudo e de todos. Algo que estava meio destruído também era o relacionamento de John com a sua esposa Bridget. Eles estavam distantes. Era como se não se encaixassem mais. Como se um fosse um círculo e o outro fosse um quadrado. Inclusive, John conseguia ver os pensamentos da esposa graças ao Marciano nesse momento. E ele percebe pensamentos negativos, que incluem até mesmo a possibilidade deles se separarem. E caso isso aconteça, como isso afetaria o seu filho, Tyler. John até tenta conversar com Bridget, mas ele não consegue. Então John vai ver o filho. Mas quando entra no quarto de Tyler, John recebe uma ligação urgente. E ao ir para o lado de fora para atender, John fica horrorizado ao ver diversos locais da cidade simplesmente em chamas. E todas as chamas estavam conectadas a uma grande fumaça branca. Muitos locais foram incendiados, mais especificamente casas, abrigos e até negócios de estrangeiros, como o Baptiste, uma padaria de uma família de haitianos. John vai investigar e, ao ter contato com as vítimas, ele tem visões de alguns desses incêndios. Ele viu pessoas botando fogo nas casas de outras que eles nem conheciam.
ou pessoas fazendo isso com a própria casa. Crianças incendiando parquinhos onde elas costumavam brincar. Todos com nuvens brancas na cabeça. A princípio, John achava que isso não fazia sentido, que eram locais aleatórios, mas não eram. E com a ajuda do marciano, John amplia sua perspectiva e entende o que está acontecendo. O que estão sendo destruídos são lares. Não apenas casas, mas qualquer lugar que as pessoas consideram um lar. Um local de segurança, de acolhimento, um abrigo. O marciano branco queria destruir o lar dos seres humanos, os seus abrigos. Ou seja, John entende que um dos locais que também seriam incendiados seria o Hotel Sunnyside, o abrigo de moradores de rua da cidade. Naquele momento, pessoas aparentemente comuns, mas com nuvens brancas na cabeça, estavam atirando coquetéis Molotov no abrigo, começando outro incêndio. John chama por reforços e corre até lá para ajudar. As pessoas no abrigo fugiam do fogo, mas não só disso, elas fugiam dos seus traumas. Por isso que elas viviam dessa forma, inclusive. Alguns fugiam de um pai abusivo, de drogas, da culpa, ou de uma família que não os aceitava como eram. Nesse momento, John chega acolhendo essas pessoas, as tirando do incêndio, enquanto o marciano pegava esses seus traumas e pensamentos obscuros e os destruía. John consegue salvar várias pessoas desse jeito, até que ele é surpreendido ao encontrar uma mulher envolvida por chamas brancas. Ela diz que tem uma mensagem para o ser verde. E a mensagem é que ele sabe que o marciano está ali se escondendo. E ele o convida a testemunhar o que está prestes a fazer. Porque a maioria das pessoas acredita que o perigo está no fogo, mas na verdade ele está na fumaça. Assim como, às vezes, o perigo maior de uma ação, uma fala ou uma ideia é na verdade a sua consequência. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Caçador de Marte Absoluto continua ótimo. O roteiro é maravilhoso, a narrativa é boa e a arte meio surrealista com todo esse subtexto combina perfeitamente. Mas entre as edições até agora, essa é a mais fraca. Não entenda mal, se o volume 1 e 2 são uma nota 10, o volume 3 é uma nota 9. Mas muito disso é também pela sensação de que ficou muita coisa sem nexo ainda, o que eu imagino que venha a ter mais conexão e explicação nos próximos volumes. E claro que as continuações são histórias para outros vídeos. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.